Fala, minha tropa do Conduta, bora para mais uma semana, a prova da ESA se aproxima e a questão que eu trouxe aqui hoje é uma questão diferenciada, filho. Questão do nosso material de premonição para a prova da ESA desse ano de 2026, com um assunto clássico que todo ano aparece na prova. Análise combinatória, e que muita gente tem medo, e esse tipo aqui, especificamente, é diferente. Então, filho, tô fazendo essa graciosidade para você aqui, o mínimo que eu te peço é deixar o dedo lá e se inscrever no canal, né? E vamos para nossa questão. Olha só, rapaziada, vem aqui comigo. Temos questão 80 do nosso material, olha só, de premonição para a prova da ESA. Vem comigo, vem comigo. Olha esse layout aqui, filho, olha esse design, coisa fina. Um simulado do conduta militar engloba as disciplinas de História e Geografia, contendo 6 questões cada uma, no padrão da prova da ESA, né? História e Geografia, 6 questões de cada uma. Ao total são 12 questões, formando uma prova só. Segundo o regulamento, aqui é só uma contextualização para a questão, né? Para ser aprovado nesse bloco, o candidato precisa acertar, no mínimo, 66,7% das questões, além de obter acerto maior do que ou igual a 50% em cada disciplina. Em relação às questões do bloco, quantas possibilidades diferentes terá um candidato de alcançar exatamente o índice mínimo de aprovação? Então, rapaziada, olha esse tipo de questão. É uma questão com enunciado um pouco maior, interpretativa como é de praxe nas questões de análise combinatória, só que essa aqui é diferenciada por quê? Cara, envolve também a noção de você perceber ali a porcentagem de cada um acerto da prova e tudo mais. Então é uma questão muito boa, muito completa para você revisar nessa reta final. É nesse tipo que você precisa trabalhar. Então, bora interpretar, rapaziada. Então são 6 questões de cada uma. 6 questões. E aqui a gente tem de História e 6 questões de Geografia. Ou seja, no total, nós temos o quê? 6 com mais 6, né? 6 de História mais 6 de Geografia. Então, no caso, são 12 questões. E aí, vamos para a primeira condição que ele colocou para a gente. Ele diz o seguinte, olha só. Ele deve acertar para ser considerado aprovado o quê? 66,7% das questões. Isso corresponde a quanto, minha rapaziada? Bora perceber quanto que vai dar esta brincadeira? Pensa comigo aqui, pensa comigo. Cara, 12 questões. 50%, a metade seria o quê? 6, né? 6. Então ele precisa acertar mais de 6 para ser considerado aprovado. Mediana veio alta, hein, mestre? A tropa aqui, filho, é alto nível, entendeu? É só jogar nota lá para cima mesmo. Então, como que funciona? A gente tem que perceber exatamente quanto que vai dar esse 66,7%. Maneira muito simples de chegar é através de uma regrinha de 3, tá? Para todo mundo entender como que funciona. Olha só. 12 questões correspondem ao total. Quanto seria esse total? De 100%. Agora, o 66,7% corresponde a quanto? Não sei, vou chamar de x. E aí, eu vou fazer o quê? A multiplicação sem cruzada, a regra de 3. Vou multiplicar x vezes 100 e 12 vezes 66,7. Então, teremos 100x é igual a 12 vezes 66,7. Então, x vai ser igual a 12 vezes 66,7. Esse 100 que está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Então, a gente divide isso aqui por 100. Fechou? E aí, tropa, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui agora. Olha só. 66,7 vezes 12. Vem comigo. 2 vezes 7, 14. Sub 1. 2 vezes 6, 12. Com o que subiu, 13. Sub 1. 2 vezes 6, 12. Com o que subiu, 13. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 6 dá 6. E 1 vezes 6 dá 6 também. E aí a gente soma, tá? 4 com mais 0 dá 4. 3 com mais 7 deu 10, sub 1. 6 com mais 3 dá 9, com mais 1 subiu 10, sub 1. 6 com mais 1 dá 7, com que subiu 8, tá? Aqui eu tenho um algarismo após a vírgula, então eu coloquei aqui, ó, um algarismo após a vírgula. Então, nós teremos o seguinte, x vai ser igual a 800,4 sobre 100. E aí, tropinha, vem comigo aqui, ó. X vai ser igual a quanto? Rapaziada, divisãozinha por 100 é mole, né? Isso aqui é muito simples. Se eu estou dividindo por 100, o que eu faço? Eu ando com a vírgula, a quantidade de zeros, né? São 2 zeros. Vai andar 1, 2 casinhas para a esquerda. Então, isso aqui vai ser 8,004. Só que, rapaziada, eu estou falando de quantidade de questões.
Quantidade de questões, obrigatoriamente, tem que ser o quê? Números inteiros. Não tem como ser um número quebrado, um número com vírgula. Pô, fala pra mim, você acerta na prova uma questão e meia? Não, porra. A questão de múltipla escolha, tu marca tá certo ou errado. Não tem meio termo, não tem meio certo. Então aqui perceba que tá muito próximo de 8, né? 8,004. Então são 8 acertos, tá? Então a gente pode aproximar isso aqui com muita tranquilidade. Então x corresponde ao quê? Eu tenho que ter, então, no caso aqui, 8 acertos. Só que, cara, não é só esse tipo de situação que nós temos. Além de acertar 66,7% das questões, eu tenho uma outra regra a ser obedecida, que é o seguinte: acerto maior do que ou igual a 50% em cada disciplina. Então, preste atenção aqui comigo. Se eu pegar a quantidade de questões de história mais a quantidade de questões de geografia, tem que dar obrigatoriamente o quê? Tem que dar obrigatoriamente, no mínimo, o quê? 8 acertos. Tem que dar 8. E assim, pô, mestre, você falou no mínimo, por que você colocou igual? Por que você não colocou um sinal de equação? Porque é exatamente o que eu quero, olha só, o índice mínimo, eu quero o índice mínimo. Então, eu sei que se eu somar esse mais esse, tem que dar 8. Só que, cara, preste atenção, só são no máximo 6 de história e no máximo 6 de geografia, fechou? Então, outro ponto é, tem que ser maior ou igual a 50%. Rapaziada, qual é o 50% de 6? 50% é metade. Metade de 6 dá quanto? Boa, moleque! Isso aí, 3. Pô, isso aí, 3. É isso aí, gostou, gostou? É isso aí mesmo, 3. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui 3 de história mais 3 de geografia dá certo? Não dá certo. Por quê? Se eu somar, ó, 3 mais 3 dá 6. 6 é menor que 8. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dizer para vocês ó, o seguinte. Vou colocar 3 mais 3 de história mais quantos de geografia? 5. 3 de história mais 5 de geografia deu 8. Só que eu posso ter 5 de história mais 3 de geografia. É ou não é? 5 de história mais 3 de geografia. Pô, mestre, verdade. Agora pode ser também o seguinte. 4 de história mais 4 de geografia. 4 mais 4 é o quê? Deu 8. Pô, mestre, tem mais alguma possibilidade? Cara, vamos lá. Se você puser 6 para história, gabaritei, né? Fechei a história, maneiro. Só que se você colocar 6 aqui, ó, aqui tem que ser o quê? 2. 6 com mais 2 deu 8. Bateu. Só que, peraí, eu tenho que ter no mínimo 3, né? Que eu tenho que obedecer a regra dos 50%. Então aqui não pode ter 2 acertos. Então esse caso aqui tá errado, tá furado. Isso aqui não dá certo, não dá certo. Aí se eu colocar um acerto história, cara, se tiver um acerto história, primeiro que já tá errado, por quê? Porque é abaixo dos 50%. Mas vamos supor que isso existisse. Seria o quê? No mínimo 7 de geografia. E só estamos 6 questões de geografia na prova. Então isso aqui também não vale. Então, ó, esgotamos as possibilidades aqui, trabalhando com esses dois cenários. Não tem outro cenário possível aqui pra gente. Pô, mestre, e agora? Como que eu faço para ver a quantidade total? Pega o bizu, pega a maldade. Cara, você vai escolher questões de história e escolher questões de geografia da prova para acertar. Quando você escolhe as questões de uma prova, quando você toma, você está utilizando da combinação. Então, você vai escolher as 3 certas, as 5 certas, as 4 certas de cada prova. Então, vem aqui comigo, como é que você vai fazer essa questão? Vão aplicar a boa e velha combinaçãozinha, fechou? Então, bora com o pai aqui. Rapaziada, quando a gente fala de combinação, eu vou pegar até mais um espaço aqui, porque só esse slide aqui não vai ser suficiente. Eu preciso de mais para fazer uma parada bonita para vocês. Pronto, mais um espacinho aqui. Então, vou escrever aqui e vou fazer no próximo, tá? O que acontece? Eu vou ter 3 casos, né? Um caso, segundo caso, terceiro caso. Maneiro. Qual que é o primeiro caso? Olha só, das 6 questões de história, tu vai acertar 3. Então vai ser combinação de 6, escolhe 3. Agora aqui, das 6 questões de geografia, tu vai escolher 5 para acertar. Então, vezes a combinação de 6, escolhe 5. O segundo caso aqui. O segundo caso aqui é o quê? Das 6 questões de história, tu vai escolher 5 para acertar. Então, combinação de 6, escolhe 5. Vezes, aqui agora, das 3 questões de geografia aqui, né, das 6, na verdade, você vai escolher 3 para acertar. Então, combinação de 6, escolhe 3. Repara, rapaziada, aqui assim, mestre, é o mesmo caso. Cara, não é o mesmo caso. Sabe por que não é o mesmo caso? Porque nós temos aqui provas diferentes. Aqui você vai escolher 3 de história, aqui você vai escolher 5. Aqui você vai escolher 5 de geografia e 3 de geografia. Então, assim, são casos diferentes para você contabilizar. Mas,
Numericamente falando, cara, numericamente, para chegar ali no resultado numérico, matemático, é a mesma coisa. Então, você não vai precisar fazer isso aqui 2 vezes. Por que você não vai precisar fazer 2 vezes? Por quê? Porque o resultado matemático, repito, resultado matemático. Porque se você for olhar seleção de questão, é outra coisa. Eu estou falando de resultado matemático, número, vai dar a mesma coisa, tá? Aqui, resolvendo essa conta e resolvendo a de cima, vai dar. Então, basta você calcular uma vez e multiplicar por 2, porque é o mesmo caso. E aqui agora, teremos, terceiro e último caso, combinação das 6 de história, tu vai escolher 4, combinação de 6 escolhe 4, vezes a combinação de 6 de geografia, tu escolhe 4. Então tem que resolver essas combinaçõezinhas aqui, que eu vou ter o gabarito dessa questão. Vem comigo aqui, vem comigo, rapaziada. Bora lá, bora resolver aqui. Vamos fazer combinação de 6 escolheu 3, ó. Combinação de 6 escolheu 3, vezes a combinação de 6 escolheu 5. Rapaziada, olha só, vem comigo. Pô, mestre, ainda não vi análise combinatória. Cara, para você que não viu análise combinatória, a fórmula de combinação é dessa forma aqui. Vem comigo. Vou resolver no padrão premonição aqui, padrão conduta de qualidade, passo a passo. Se você ainda não viu o conteúdo, não tem problema, porque dentro da própria questão, a gente busca do zero todos os conceitos que você precisa para chegar no gabarito, tá bom? Então, vem comigo. Olha só. Cara, a combinação de n PAP vai ser como? Vai ser n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, tá certo? E aí, cara, quando você tiver uma questão que fala de formação de grupo, de equipe, de comissão, de comitiva, de pelotão, de companhia, de, pô, o que for para formar assim a galera, vai ser o quê? A combinação. No caso aqui, você tem as questões da prova, você vai escolher. Você fala assim, escolher, tomar, isso é combinação, tá? E aí, cara, é só você jogar na formulinha. Você precisa ter uma noçãozinha de fatorial, tá? Para resolver esse tipo de questão. Detalhe importante, esse número da frente aqui sempre vai ser maior, tá? Esse n, obrigatoriamente, sempre vai ser maior que esse aqui. E é só você jogar para cá, tá? Então, vamos lá, combinação de 6, 3 a 3. Cara, a combinação de 6, 3 a 3 vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial. Vezes combinação de 6, 5 a 5. Fica 6 fatorial sobre 5 fatorial vezes 6 menos 5 fatorial. Rapaziada, o que é o fatorial? Fatorial nada mais é do que uma sequência de multiplicação, que obedece uma lógica. Você parte do número e vai multiplicando cada termo até chegar a 1. Então, por exemplo, o 6 fatorial, como que seria? Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 5 fatorial seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E repara que um fica dentro do outro. Como assim? Rapaziada, olha só. O 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, cara, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Então você pode escrever isso aqui, ó, como sendo 6 vezes o 5 fatorial. Agora, olha só. Repara que aqui nós temos 3 vezes 2 vezes 1. Aqui também nós temos 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a gente pode escrever que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. Então, você pode escrever essas coisas dessas maneiras, tá? E a gente pega para resolver essa questão dessa forma, então. Eu vou abrir até chegar no que tem embaixo para poder cortar, porque eu sou malandro, não vou ficar fazendo conta à toa. Repara que aqui eu tenho 3 fatorial, aqui em cima eu tenho 6. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. Sobre, aqui embaixo, 3 fatorial, vezes 6 menos 3. 6 menos 3 vai dar o quê? Vai dar o 3 fatorial. Perfeito. Vezes 6 vezes 5 fatorial, paro por aqui. Sobre, aqui embaixo tem, ó, 5 fatorial. E aqui agora, 6 menos 5 dá o quê? Dá 1. E 1 fatorial é 1, tá? Então não faz diferença. Aí aqui eu posso cortar. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. Corta 5 fatorial com 5 fatorial. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Vem comigo. 6 vezes 5 vezes 4. Sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui dá 6. Vezes 6 sobre 1 fatorial aqui, que é o próprio 1. Aí você pode cortar aqui, ó. Corta esse com esse. Aí vai ficar o quê? Vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Vem comigo. 5 vezes 4, 20. Sobre 6 vezes 1, que dá o próprio 6. Então, teremos 6 vezes 20, vai ficar o quê? 6 vezes 2, 12. Então, 120. Está aqui. Esse é o resultado. Só que, pera aí. Esse aqui é o primeiro caso, o caso de número 1. O caso de número 2, cara, matematicamente falando, é a mesma coisa. Combinação de 6, 5 a 5 vezes a combinação de 6, 3 a 3. Então, no caso número 2 aqui, eu também tenho que vou chegar na resposta o quê? 120, tá? Agora vamos para o caso número 3. Qual que é o caso número 3? Hoje nós temos a combinação de 6, 4 a 4,
vezes a combinação de 6, 4 a 4. E aí, como que eu faço para resolver esse tipo de problema? Vai ser assim. Posso jogar na formulinha, tá? Posso jogar na formulinha, só que agora eu vou ensinar bizu, filho. Vou ensinar bizu, maldade, tropa do conduto é assim. Rapaziada, a combinação de 6, 4 a 4, que é o que eu tenho aqui, ela é exatamente a mesma coisa que a combinação de 6, 2 a 2. Combinação de 6, 2 a 2. Ah, mestre, por que que é igual? Cara, isso aí vem lá dos números binomiais, o binomial complementar. O que que acontece? Quando você soma aqui, ó, 4 com mais 2 dá quanto? Dá 6. Então, por isso que é igual. É sempre assim. Ó, 4 com mais 2 deu 6. Se você viu essa noção, vai ser igual. Outra coisa que eu quero te falar. Cara, aqui, ó, você tem a combinação de 6, 5 a 5. Quanto que falta do 5 para chegar no 6? Pô, mestre, do 5 para chegar no 6 falta 1. Então, eu posso afirmar que a combinação de 6, 5 a 5 é igual à combinação de 6, 1 a 1? Pode. Por quê? Mesma noção que eu falei aqui, ó. 4 mais 2 dá 6. 5 mais 1 dá 6. Então, isso aqui vai ser igual. E aí, mais um bizu que eu te pago. Mais um bizu que eu te pago. Cara, a combinação de 6, 5 a 5 deu quanto? Deu 6, né? Não deu 6? Pois é. O que que acontece? Quando nós temos esse tipo de situação em que o número aqui da frente ele é uma unidade menor que o de trás, sempre vai ser esse aqui. Como assim, mestre? Presta atenção. Combinação de 6, 5 a 5 deu quanto? Deu 6. Então, se fosse, mestre, combinação de 7, 6 a 6, seria 7. Se fosse a combinação de 8, 7 a 7, seria 8. Se fosse a combinação de 9, 8 a 8, seria 9. Sempre assim. Sempre se esse número aqui for uma unidade menor que esse, vai ser o número da frente. E aí, cara, o mesmo acontece para o 1, ó. Porque sempre vai faltar 1 para chegar no número, né? 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. Então, a combinação de 7, 1 a 1, é 7. A combinação de 7, 1 a 1, de 8, de 8, 1 a 1, é 8. A combinação de 9, 1 a 1, vai dar 9. Pega o bizu, pega a maldade, que aí você não perde tempo, cara, jogando na fórmula, desnecessário. Vamos ganhar tempo na hora da prova, vamos fazer a prova mais rápido, tá? Porque você precisa disso, você precisa de malandragem, de sagacidade. E eu explico isso em cada questão. Pra você, cara, não ser aquele cara, porra, lerdão, vai chegar na prova, ai, vou fazer assim. Irmão, tu vai fazer do jeito mais fácil. Eu tô aqui pra facilitar a sua vida. Olha só. Combinação de 6, 2 a 2. Pode usar a fórmula? Pode, mas vem pro bizu. Como que funciona? Vou fazer para você ver. Vai ser 6 vezes o anterior dividido por 2. Só isso, tá? Ó, é 6 cai 2. 6 vezes 5 dividido por 2. Pronto, só fazer isso. Pô, mas não entendi, como assim? Olha só, você tem 6, né? O 2 aqui indica a quantidade de termos na multiplicação. Então, são dois números na multiplicação. 6 vezes o anterior, 5, e divide por ele mesmo, tá? Divide por 2. Cara, fez isso. Um abraço, um abraço. Simplifica aqui agora. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 5, vezes 3, vezes 5. Tropa, olha só, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 5 dá 15. E 15 vezes 15? Resultado clássico, tá? Famoso. 225. Agora é só tu somar, né? Quanto que vai ser o total? Vai ser 120 mais 120 mais 225. Vamos somar? 0 mais 0 mais 5 dá 5. 2 mais 2 mais 2, isso aqui ficou 6. Agora aqui, ó, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então aqui eu tenho 465. Esse é o total de formas que nós temos para fechar, né, esse número mínimo de acertos para a aprovação segundo essas circunstâncias. Que questão bonita, né, filho? Questão do nosso material premonição ESA, tá só R$ 47,00, filho. Se você dividir isso no cartão, nas 6 parcelinhas de R$ 8,00, barato, cabe no seu bolso. Material completo, tem todo o edital, claramente distribuindo naquilo que mais cai, que tem chance de cair na prova dessa, tudo inédito, formulado por nós. E outra coisa aqui, olha só questão assim, filho. Só questão no padrão ESA, questão interpretativa. Para você, nessa reta final, que ainda não fechou o edital, ver como pode cair, e até mesmo para você que fechou, revisar, relembrar conceitos muito, muito importantes. Então o link está aqui embaixo, cara. Não perde tempo, entre o quanto antes, que tá, porra, baratinho demais. Gostou da questão? Deixa o seu like, inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Essa é a tropa do conduto e ninguém fica para trás. Pra cima.